atividade física, né? Muita gente hoje, a principal coisa que ela faz atividade física, o principal motivo dela fazer atividade física é para poder emagrecer, para poder entrar em forma, né? Todo mundo sabe, todo médico fala, ó, você tá precisando fazer uma ginástica aí, que você tá um pouquinho acima do peso, enfim. E esse é um dos piores dos benefícios da atividade física, a caloria que a gente gasta. Ela ajuda a emagrecer sim, mas não pelas calorias, tá? Por outros motivos aí. As calorias é o pior dos benefícios, obviamente se eu estou falando em benefício, estou falando de coisa boa. Mas dos benefícios, o pior deles é a caloria que ela gasta. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui, eu queria te dar uma abordagem um pouquinho diferente do que a gente sempre vê na mídia, né? Ah, faz bem pro coração, é bom para pressão, é bom pro estresse, é bom para aquele tanto de coisa. Eu queria falar um pouquinho mais sobre atividade física, de coisas que você praticamente não pensou, provavelmente não pensou até hoje. Mas a primeira delas é que atividade física não é uma coisa natural do ser humano. Você não vai ver nenhum bicho na natureza sair para dar um pique ou uma voltinha, não sei aonde, nem um índio que mora, né, que não tem comida e abundância, ele tem que sair para caçar a sua comida e dele ir lá e fazer uma caminhada. A gente já viu diversos programas como No Limite, Largados e Pelados, aquele A Prova de Tudo, a pessoa só gasta energia para o que ela precisa para sobreviver. Né? Ela não vai fazer uma caminhada à toa, tipo, tô perdido numa ilha deserta, vou fazer uma caminhada ali para quê? Para fazer meu exercício do dia? Isso não existe, entendeu? E uma coisa não inerente do ser humano é querer se movimentar à toa, gastar energia à toa. Isso é uma coisa antinatural, isso não é normal. Então essa preguiça que você tem, ela é uma preguiça explicável. E eu falo que para comer bem a gente não precisa de disciplina, a gente precisa de autocontrole, consciência e outras coisas mais. Mas para fazer atividade física, sim, você precisa de disciplina. Você precisa acordar e falar, hoje eu vou fazer. Na dieta seria, hoje eu vou comer meu ovo com abacate, hoje eu vou ficar em jejum, hoje eu não vou comer açúcar, sei lá. Isso é disciplina, isso é foco, isso é força de vontade. Atividade que não funciona na alimentação, mas na atividade física hoje eu vou fazer isso. Principalmente se você não gosta. Né? Tem gente que gosta e esse gostar não é praticamente gostar de fazer atividade física. Por exemplo, Rodrigo, você gosta de correr? Você gosta de pegar uma bicicleta e sair pedalando? Você gosta de... não, ontem mesmo eu peguei a bicicleta, andei com minha esposa e tá chegando numa data do triatlon e eu fui lá e corri depois da bicicleta. Eu queria ficar brincando com meus meninos, mas eu fui para esteira e fui correr, entendeu? Não é uma coisa que eu queria. Isso precisa de disciplina e principalmente, então, não é uma coisa que eu gosto. Mas o efeito eu gosto muito. Então as pessoas que falam que gostam de alguma atividade física, assim, gosta de correr, gosta de alguma coisa, não é que ela gosta do ato de correr. Ela gosta do que ela sente depois daquilo ali. A gente sabe que depois vem uma sensação muito boa. No início a gente vai dominado pela aquela sensação de, né, na nossa cabeça só vem, o que eu tô fazendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. A gente não nasceu para isso, mas com a disciplina, com a força de vontade e lembrando o que sente depois, que é muito bom, de tanto ter mais saúde ou do prazer que vem logo depois, a gente vai lá e continua fazendo isso. Então, se você está esperando, né, como diz Drauzio Varela, cair esperando baixar em você uma vontade de fazer de atividade física, ela dificilmente virá. Ela é muito difícil de vir, né? Igual eu falei, isso não vem num índio, não vem num bicho, não vem se a gente vai perder numa ilha deserta, nem num participante lá do Largados e Pelados. Ele não vai pegar um tronco e começar a fazer uma barra fixa para exercitar os músculos, né? Isso não existe. A gente, de novo, não gasta energia à toa, a gente é programado para economizar ao máximo, por quê? Porque fome é a coisa que mais matou os seres humanos no planeta até hoje, né? Se o Covid matou muita gente, fome matou no mínimo 200 vezes mais. Então, a causa maior que nosso corpo é protegido contra ela é não passar fome, não gastar energia à toa. Então, por isso que ele dá essa preguiça toda. Mas um conselho é sempre se ligar bastante no que você sente depois, tanto na sensação orgânica, fisiológica de bem-estar, de cumprir minha missão, mas também na sensação de orgulho de ter ido. Putz, eu tava com preguiça, mas eu fui e fiz. Com relação às calorias que a atividade física gasta, se a gente conseguisse enxergar, ninguém fazia ginástica. Enxergar as calorias, ninguém enxerga calorias, né? O relógio costuma te mostrar ali, gastei tantas calorias, mas numa pizza tem tantas calorias, é muito difícil enxergar a caloria ali. Na gasolina, no álcool, ainda é mais fácil que a gente enxerga que ali tem uma relação de dar explosão no motor e ele começar a mexer, ou se a gente jogar fogo, aquilo pega, você vê que aquilo é um líquido diferente. Não, mas é uma pizza, é um sanduíche, é uma maçã. É uma linguiça, sei lá, né? Como que aquilo dá energia na gente? De onde que vem caloria? E eu tô gastando ali minha energia para onde minha gordura tá indo?
Eu estou perdendo gordura para onde que ela vai, né? É um negócio muito abstrato da gente pensar. Mas, enfim, então pelas calorias, você pode ter certeza no que eu estou falando. Se você ontem à noite comeu 2 pedaços de pizza a mais do que você ia comer, e cada um tem 300 calorias, por exemplo, né? Por exemplo, você já jantou, mas um amigo, uma amiga te ligou e falou, ó, vem aqui comigo, é meu aniversário, eu decidi comer uma pizza aqui de última hora, vem. Você acabou indo e comendo 2 pedaços, você consumiu a mais do que você consumiria, 600 calorias. No outro dia você fala, não tem problema que eu vou fazer uma aula de spinning, eu vou fazer uma corrida, eu vou fazer uma aula de sei lá o que, e vou gastar até no meu relógio, marcar que eu gastei 600 calorias também. E aí, o que acontece comigo? Você engorda, especialmente gordura localizada. Então as calorias não tem nada a ver, porque o que você comeu a mais no dia anterior, você comeu a mais no dia anterior, você acumulou localizadamente, porque entrou a mais, sobrou. Seu corpo não estava precisando daquilo. Então na hora que a gente exagera é a mesma coisa. E na hora que você fez atividade física, saiu muito da musculatura em movimento. Então se você nadou, né? Saiu muitas calorias do peitoral, do deltoide, enfim. Se você correu, foi da perna, se você... Enfim. E daquelas 600 que você acumulou, durante a atividade física, você tirou 200. Então ficaram 400 ainda, localmente, no tecido adiposo, que foi a mais, então, da gordura localizada. Então isso não é uma conta que valha. Isso aí, um dos primeiros congressos que eu fui na minha vida, estudante ainda, eu perguntei para um irlandês, que era um palestrante na época, eu falei assim, olha... 100 calorias de, né, o assunto permitiu isso, 100 calorias de queijo, que é basicamente proteína e gordura, e 100 calorias de açúcar é a mesma coisa? Ele ficou parado, pensando, e hoje a gente sabe que não é. Harvard publicou um texto em 2020 e alguma coisa, falando para você parar de contar caloria, que isso não resolve muita coisa. Se fosse contar caloria seria fácil, se fosse só comer menos do que gasta seria fácil, mas não é assim, depois tem mais sobre isso, né? Mas só para você saber, só para você pensar aí, se você consumir então hoje 2.000 calorias, você gasta 2.000 calorias por dia, que é dificílimo da gente saber. Até aqui em pé, se eu estou sentado elegante ou se eu estou escorado, isso faz diferença, né? Mas, enfim, se você consumir 2.000 calorias de azeite, que é gordura, de peito de frango, que é basicamente proteína, ou tudo de açúcar, que é basicamente carboidrato, não é a mesma coisa. Então, não são só as calorias, elas são importantes, obviamente são, mas não são só elas e de longe não são só elas. Agora, uma coisa muito interessante também sobre atividade física é que as pessoas que mais emagrecem, são as pessoas que fizeram cirurgia de redução do estômago, né, seja qual técnica for, elas emagrecem muito nos 6 primeiros meses e a taxa de atividade física nos 6 primeiros meses é menor do que 2%, segundo as estatísticas. Vamos pegar 10%, né, ou seja, de 10 pessoas, uma faz ginástica e de 10 pessoas, 9,5 emagrece, ou seja, praticamente todo mundo emagrece e praticamente só um faz ginástica. Então a atividade física não é fundamental para você emagrecer. Para você emagrecer é fundamental você comer bem, mas ela é fundamental para um tanto de coisa. Por exemplo, se você me perguntasse assim, Rodrigo, eu quero viver até os 80 anos muito bem. Eu falaria que comer bem, se você optar em comer bem ou fazer ginástica, fazer ginástica talvez seja mais importante. Talvez seja melhor você estar fora do peso, uns 7, 10 quilos a mais e fazer atividade física com rotina, 4 vezes por semana, uma caminhada 2 vezes, musculação 2 vezes, por exemplo. Talvez você chegue melhor nos 80 que você não fazer nada, ficar sentado o dia inteiro e ser magrinho e estar dentro do peso e comendo coisas boas. Provavelmente você comer pior, porém fazer ginástica seja mais saudável do que você não fazer ginástica nenhuma. Então, para a cabeça, para o corpo, para as articulações, que depois que a gente vai envelhecendo, infelizmente os joelhos dói, a coluna dói, o ombro dói. Então, para isso, atividade física, obviamente bem orientada, né? Porque hoje também está indo para o extremo da atividade física, ela contribua mais do que a alimentação para você ter uma saúde legal. Agora, para emagrecer já é 90%, 99% a alimentação. A bariátrica é uma prova disso, que as pessoas simplesmente comem menos do que elas comiam antes e acabam emagrecendo. A atividade física também é um benefício que praticamente ninguém nunca pensou, é que ele te faz, no sentido de emagrecimento, é que ele te faz pensar melhor para comer. Como assim? Pensar melhor para comer. Quando você faz ginástica, por exemplo, de manhã ou, sei lá, de noite, a sua refeição seguinte, seu café da manhã ou jantar, você vai falar assim, putz, fiz um sacrifício geral agora de ir para academia, de fazer minha caminhada, eu estava com preguiça, mas eu fui. Tanto eu estava cansado no meu final do dia, então eu tive que acordar mais cedo para fazer, mas eu fui. Na próxima refeição você vai pensar assim, nossa, não é possível que eu vou comer
tudo, ou não é possível que eu vou comer tão mal, eu acabei de fazer um esforço por mim. Então ela te faz analisar melhor e normalmente a gente come melhor por pensar melhor na hora de comer. Se eu não faço ginástica, vem aquele pensamento na cabeça assim, o que tem? Já não estou fazendo nada direito mesmo. O que tem? Já, entendeu? Então esse é um problema de não fazer e esse é um benefício muito grande de fazer. Provavelmente você não tinha escutado isso, mas é a maior verdade do mundo, você sabe o que eu tô falando. Na hora que a gente faz ginástica, a gente fala, putz, eu fiz até ginástica e não é possível que eu vou me estragar tudo tomando esse pote inteiro de sorvete. Eu vou cuidar melhor de mim. O ato de fazer ginástica é um cuidado que a gente tem com a gente mesmo e isso dá uma sensação de orgulho, que você também, obviamente, tem quando você consegue se controlar melhor na alimentação. É legal pensar, então, nos benefícios da atividade física, não só para gastar caloria, porque eu vejo muitas pessoas fazendo uma corrida num domingo à tarde. Pô, a pessoa queria estar deitado na cama descansando, mas como ela comeu muito no sábado e domingo, ela se obriga a ir. Atividade física não pode ser isso. Bota na sua rotina, a dica que eu dou, coloca na sua rotina, que se você não faz, que seja uma vez por semana, no melhor dia, melhor horário para você, depois 2, mas que chegue em 4 vezes ali por semana, porque aí na vida você vai mais fazer do que não fazer. E atividade física é importante justamente por causa disso, porque antigamente nosso corpo, quando ele foi justamente habituado a economizar energia e não morrer de fome, ele também foi habituado a movimentar. Um ser humano antigo, na época dos caçadores-coletores, 7.000 anos atrás, 8.000 anos atrás, movimentava-se muito. Deslocava-se a pé, eles davam em média, né, esses relógios que marcam passos, tem disso que eles davam 20 mil passos por dia, andava de 7 a 15 quilômetros dia, média, para caçar água, para, enfim, se proteger e outras coisas mais. Hoje a gente fica muito parado, então por isso que a gente tem que fazer ginástica. Se a gente movimentasse mais, como alguém que mexe no jardim, alguém que carrega peso, como um lixeiro, um pedreiro, por exemplo, um estoquista, essas pessoas não precisam fazer ginástica. Alguém dá faxina em casa não precisa fazer ginástica, movimentando o tempo inteiro, entendeu? Obviamente é legal você fazer por prevenção de lesão, já que a gente vai envelhecendo e tende a machucar, mas em termos de caloria, de jeito nenhum. Então, assim, de atividade física eu poderia ficar falando aqui mais 2 horas dos benefícios delas, mas eu queria falar justamente esse, provavelmente vai aparecer um vídeo, um podcast aí a mais, complementando esse aqui. Mas pensa nisso, sem ser calorias, pensa nos benefícios especialmente mentais, de orgulho com você mesmo e de como que você quer envelhecer, porque lá na frente às vezes você vai pagar um preço alto por isso e não dá tempo mais de voltar no tempo.